Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Israel Trepto, eu sou diretor executivo da Embry-Riddle Aeronautical University para as Américas Central e do Sul. E hoje eu queria apresentar um pouco mais do trabalho que a universidade faz em todas as suas operações a nível global e mais especificamente depois falando sobre as nossas atividades na região da América do Sul e América Central. Antes de trazer de fato um pouco mais informações sobre a universidade em si, eu separei três fatos que eu julgo ser bastante relevantes para demonstrar o quão capaz, o quão grande é a Embry-Riddle dentro do ambiente acadêmico, mas também da indústria aeronáutica e da indústria aeroespacial. O primeiro fato é que o nosso programa de Aerospace Engineering ele foi ranqueado como número 1 pelo US News and World Report em 2020 e ele já se mantém nessa posição há alguns anos. Então, foi ranqueado como o melhor programa de Aerospace Engineering dentro dos Estados Unidos entre as centenas de universidades que concorrem dentro desse ranking. O segundo fato é que os programas de bacharelado online, o Online Bachelors, em 2020, nesse mesmo ranking, ficaram em segundo colocados. Então, os nossos cursos online de graduação, hoje, dentro dos Estados Unidos, são considerados os segundo melhores pelo US News and World Report. Os nossos cursos online de bacharel já estão dentro dos top 5 há mais de 7 anos e por diversas vezes, inclusive o ano passado, ficaram ranqueados em primeiro lugar. E o terceiro e último fato que eu gostaria de trazer para vocês é que 7 dos nossos ex-alunos são ou foram astronautas da NASA. Eu acho que esses três dados, eles demonstram a importância da Embry-Riddle, tanto no meio acadêmico, quanto no meio da indústria aeronáutica e aeroespacial. Falando um pouquinho mais sobre a estrutura da universidade, hoje a gente conta com 2 campos residenciais, que oferecem aquela experiência tradicional de educação e de vida dentro do campus, como muitas vezes a gente vê em documentários e filmes dos Estados Unidos. Hoje a universidade conta com o seu maior campus, que está localizado em Daytona Beach, na Flórida. Esse campus hoje ele possui mais ou menos 8 mil alunos matriculados dentro dos mais de 80 programas que são oferecidos no campus, e o segundo campus fica localizado em Prescott, no Arizona. Esse campus é um pouco menor em termos de número de alunos, hoje conta com mais ou menos 3.500 alunos, que também estão matriculados em um dos mais de 60 programas ofertados em Prescott. Tanto o campus de Daytona Beach quanto o campus de Prescott oferecem treinamentos de voo. Então, a gente possui aeronaves em ambos os campos e hoje a nossa frota de aeronaves é composta por mais de 70 aeronaves de treinamento. Então, estes são os nossos 2 campos chamados residenciais. A universidade também conta com um terceiro campus, que é o chamado campus Worldwide, que é responsável por todas as operações da universidade, ou que engloba todas as operações da universidade, fora das operações de Daytona Beach e de Prescott. Hoje, o campus Worldwide, ele é um líder na oferta de educação online, educação à distância nos Estados Unidos, e conta com mais de 60 programas acadêmicos, dentre programas de undergraduate e graduate, que seriam basicamente cursos de bacharelado, mestrado e também alguns anos atrás, a gente revolucionou e lançou o primeiro curso de doutorado em aviação através do campus Worldwide. O nosso campus, como eu falei, do US News and World Report, também sempre listado aí entre os melhores e que oferecem diplomas de graduação e pós-graduação à distância de maneira online. Alguns outros fatos a respeito da universidade. Hoje, dentro dos 3 campos, a gente conta com quase 35 mil alunos, que estão, obviamente, divididos entre os 3 campos. O campus de Daytona conta hoje com mais ou menos 8 mil alunos, o campus de Prescott com 3.500, e os demais quase 23 mil são parte do campus Worldwide. Estudam conosco, seja através da nossa plataforma de gestão de ensino online, fazendo toda a sua formação acadêmica
online, à distância, ou então presencialmente em uma das mais de 125 localidades que a Embry-Riddle oferece através no mundo inteiro, para oferecer aulas presenciais, fazendo uma gestão de como se fossem pequenos campos localizados nesses diversos lugares e que ofertam também cursos presenciais através do campus Worldwide. Desde o seu início, em 1926, a Embry-Riddle já formou mais de 130 mil alunos, que hoje compõem, então, uma grande comunidade de alumni. Esse é um dos grandes pilares estratégicos da universidade, é que a interação com os alunos, ela começa muito antes do aluno chegar, de fato, e ingressar na universidade, e ela virtualmente nunca mais acaba. A gente tenta sempre manter uma interatividade, manter uma conexão com os nossos formandos para gerar esse networking e para expandir cada vez mais a comunidade Embry-Riddle dentro das indústrias de aviação e aeroespaço em âmbito global. Agora, basicamente, esses são as 6 grandes áreas de atuação da universidade, seja em educação acadêmica, seja em educação profissional, ou seja até mesmo em pesquisa aplicada. A universidade hoje, como eu falei, oferece mais de 60 programas através do campus Worldwide e 80 programas através de um dos nossos campos residenciais, e todos eles se encaixam em uma dessas 6 grandes áreas de oferta, e obviamente todos voltados de uma maneira ou outra à indústria de aviação, à indústria aeroespacial. Falando um pouquinho mais agora da nossa operação na América Central e América do Sul, e especificamente Brasil. A Embry-Riddle já tem uma história bastante antiga quando se trata de Brasil, mas em 2015 a universidade optou por regressar de uma maneira mais concreta e fortalecer a sua presença no mercado de aviação aqui na região da América Central e América do Sul. Então, desde 2015, a gente retornou à região de uma maneira muito mais, com uma presença muito mais forte, a fim de solidificar a nossa atuação no mercado de aviação, na indústria de aviação e indústria aeroespacial aqui da América Central e América do Sul. Hoje, nós temos um escritório que é responsável por representar todas as operações e todas as atividades da Embry-Riddle na América Central e América do Sul, localizado em São Paulo, é onde eu botei aqui no mapa do Brasil a nossa águia, então é da onde eu estou falando hoje. Esse nosso escritório, ele é responsável por representar todas as atividades da universidade no âmbito América Central e América do Sul. Falando um pouquinho mais da história da Embry-Riddle no Brasil, como eu falei, é uma história antiga que começou na década de 40. Nessas 2 fotos a gente pode ver dois indivíduos que foram peças-chave para estabelecer o início da presença da Embry-Riddle no Brasil. Na foto superior, o ministro Salgado Filho, e na foto à direita, não no uniforme militar, na vestimenta civil, um dos nossos fundadores, o John Paul Riddle. Em 1940, ou durante a década de 40, o ministro Salgado Filho foi aos Estados Unidos durante os esforços da Segunda Guerra Mundial, à procura de uma instituição que pudesse ofertar treinamento e educação para pilotos e mecânicos. E chegou a Embry-Riddle e lançando uma parceria inédita entre Brasil e Estados Unidos, não somente trouxe a Embry-Riddle aqui para o Brasil, como também um dos nossos fundadores, o John Paul Riddle, veio ao Brasil para estabelecer essa escola, a então Escola Técnica de Aviação, que era responsável pelo treinamento de pilotos e mecânicos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Então, um dos fundadores da universidade, morou no Brasil por quase 3 anos durante os esforços de guerra para iniciar e estabelecer essa ponte entre Brasil e Estados Unidos através da Embry-Riddle. O nosso escritório no Brasil, que é o responsável por representar as atividades da América Central e América do Sul, tem toda a sua operação balizada em 5 grandes áreas, que é educação profissional, pesquisa aplicada, suporte e recrutamento de alunos e, obviamente, representatividade da universidade.
Nos próximos 3 slides, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre as nossas possibilidades de educação profissional, de pesquisa aplicada e também de suporte e recrutamento de alunos. Basicamente, educação profissional quer dizer uma educação que não conta como crédito estudantil no sentido de ter um reconhecimento como educação formalizada perante, aqui no Brasil, no caso, o Ministério da Educação. Entretanto, a experiência, a própria metodologia de ensino e de entrega de resultados é exatamente igual à metodologia que a gente utiliza nos nossos cursos acadêmicos, trabalhando. Então, a gente tem possibilidade de trabalhar através de ferramentas online e entregar cursos e programas inteiros 100% online à distância. Temos também a possibilidade de oferecer os chamados face-to-face meetings, que basicamente é a estrutura tradicional de sala de aula, ou então, como a gente trabalha na grande maioria dos nossos programas aqui no Brasil, no formato blended, que basicamente as disciplinas se iniciam de maneira online e são sempre finalizadas com um encontro entre professores e alunos. Uma outra grande vantagem da educação profissional com a Embry-Riddle é que a gente consegue oferecer soluções customizadas para a necessidade de cada um dos nossos parceiros. Então, a gente não simplesmente vai lá e tira um curso pronto da prateleira e oferece para o nosso parceiro. Não, a gente trabalha com o parceiro a fim de entender a necessidade e oferecer de maneira customizada uma solução de educação ou uma solução de ensino baseada nas necessidades do parceiro. Outro ponto importante é que a gente consegue ofertar tanto soluções in company, trabalhando com colaboradores dentro de uma organização, ou então de open enrollment, que seriam matrículas abertas para quem quer que seja que gostaria de se inscrever nos programas. Handpicked faculty, esse é um ponto muito importante, na minha opinião, da atuação da Embry-Riddle nos seus cursos de educação profissional na região. Nós tentamos sempre aliar e trazer profissionais que aliam, que tenham em conjunto capacidade e experiência acadêmica aliado à experiência profissional, aliado à experiência de indústria. Então, os nossos professores, eles trabalham, são pessoas do mercado, são pessoas que têm experiência de indústria, mas que, ao mesmo tempo, também têm experiência como professores dentro do ambiente acadêmico. Isso é um ponto muito importante. Então, como eu falei, a gente tem todo esse rol de ferramentas à nossa disposição para oferecer a solução ideal para os nossos parceiros que estejam procurando soluções de educação profissional. Pesquisa aplicada é também um outro importante braço da Embry-Riddle aqui na América Central e América do Sul. A gente consegue utilizar toda a estrutura que a Embry-Riddle como universidade possui para realizar essas pesquisas aplicadas e utilizar tanto os nossos professores quanto os nossos alunos para compilar a experiência e a expertise deles para trazer também uma solução em pesquisa para o parceiro que atenda às necessidades. Então, a gente compila estrutura da universidade junto com professores e alunos e oferece essa solução orientada no que a gente chama de problem-oriented solution, onde a pesquisa tem um foco específico e vai ser gerada uma aplicabilidade dessa pesquisa dentro da organização na resolução de um problema. Então, isso é o ponto-chave de Applied Research que a Embry-Riddle consegue ofertar, não só no Brasil, mas na América Central e América do Sul. Então, é achar soluções ou então, potencialmente, de desenvolver ferramentas para solucionar problemas identificados pelas organizações e que podem ser solucionados, então, pela universidade. E, finalmente, falando um pouco de recrutamento e suporte aos alunos, o nosso escritório em São Paulo atua como representante local da universidade na América Central e América do Sul, e aí aqui eu estou falando de recrutamento para os campos nos Estados Unidos. A gente atua como representante
dos 3 campos, sejam os 2 residenciais ou o campus worldwide. Uma vantagem de se ter o escritório no Brasil representando a América Central e a América do Sul é que a gente tem um pouco mais uma capacidade refinada de entender as necessidades dos alunos em potencial, do que eles precisam, baseado no nosso conhecimento da região. Isso é um ponto importante. O nosso escritório é responsável por facilitar todo o processo, desde o primeiro dia em que o aluno em potencial entra em contato conosco, até o último momento em que o aluno é de fato matriculado e vai iniciar o seu programa. E como eu falei, a gente recruta para todos os campos e tenta sempre trabalhar de uma maneira mais individualizada com os alunos para maximizar as chances de sucesso, para que o aluno cruze a linha de chegada de uma maneira muito bem feita, que esteja pronto para se colocar no mercado de trabalho ou então para seguir e dar andamento na sua formação acadêmica. Eu gostaria de convidar todos vocês para que acessem o nosso site, tanto o endereço da Embry-Riddle nos Estados Unidos, assim como o nosso endereço do escritório aqui em São Paulo, de Central and South America, e também deixar à disposição os meus contatos, meu e-mail e o meu telefone, para que fiquem à vontade para entrar em contato conosco e para que potencialmente possamos trabalhar juntos. Muito obrigado e até uma próxima.